mentira longe demais e foram expostas. Em um jogo, a câmera do beijo focou nesses dois, que não se conheciam, mas se beijaram. A menina só não sabia que o seu namorado voltou enquanto a câmera continuava gravando. Essa professora apagou a luz no meio da prova pra ver quem tava colando com o celular. Em 2021, as portas de um carro forte abriram e deixaram um rastro de dinheiro pela estrada. Várias pessoas pegaram o dinheiro, mas essa menina resolveu fazer isso, gravar e postar na internet. Ela só não lembrou que isso era crime. Essa mulher colocou o celular no bolso da calça pra ver todo mundo que tava olhando pra sua parte de trás. E o resultado foi esse aqui. Esse homem foi pego entregando algo a mais do que só um pacote. Essa influencer tem um perfil pra falar de motos. Ela ganhou milhares de seguidores até o dia que perceberam uma coisa estranha numa foto dela. Ela, na verdade, era um senhor usando filtro de mulher. E a sua justificativa foi que se ele mostrasse seu rosto real, ninguém ia assistir. Mentiu? Pessoas que ganharam concursos, mas não leram todas as regras. Uma rádio anunciou que quem tatuasse seu nome na testa ganharia $100 mil. Ouvindo isso, esse cara se tatuou na hora e foi até a estação pra receber o seu prêmio. Só que ele esqueceu de olhar o calendário, porque era 1º de abril. Outra rádio prometeu esse carro pra quem adivinhasse o número que tava no velocímetro. E um cara conseguiu, mas quando foi buscar o carro, ele era de brinquedo. Essa garçonete ganhou um Toyota por vender a maior quantidade de cerveja. Super feliz, ela foi até o estacionamento buscar o seu novo prêmio. Mas o Toyota, na verdade, era Toy Yoda. Yoda de brinquedo. Pessoas que ganharam concursos, mas não leram todas as regras. Uma rádio anunciou que quem tatuasse seu nome na testa ganharia $100 mil. Ouvindo isso, esse cara se tatuou na hora e foi até a estação pra receber o seu prêmio. Só que ele esqueceu de olhar o calendário, porque era 1º de abril. Outra rádio prometeu esse carro pra quem adivinhasse o número que tava no velocímetro. E um cara conseguiu, mas quando foi buscar o carro, ele era de brinquedo. Essa garçonete ganhou um Toyota por vender a maior quantidade de cerveja. Super feliz, ela foi até o estacionamento buscar o seu novo prêmio. Mas o Toyota, na verdade, era Toy Yoda. Yoda de brinquedo. Pessoas que ganharam na loteria das comidas. Esse cara abriu uma cartela de ovos teoricamente normal, mas todos tinham 2 gemas. Esse abacate veio sem caroço, uma espiga de milho que tinha uma mini espiga de milho, esse Lay's que é do tamanho da embalagem de Lay's. Eu só queria saber como não quebrou. Essa cebola empanada que veio no formato de uma nota musical. Essa pessoa abriu seu pimentão e dentro dele tinham vários outros pimentões nascendo. A pessoa mais sortuda do mundo. Todos os salgadinhos tinham caído da prateleira. A surpresa desse Kinder Ovo tava encapsulada em outra camada de chocolate. Esse aí quase valeu o dinheiro que ele custa. Abriram uma mexerica e dentro dela tinha uma mini mexerica, uma uva mutada, 2 bananas em uma e um moranguinho em formato de coração. Pessoas que ganharam na loteria das comidas. Essa pessoa comprou batata frita congelada e uma veio do tamanho do pacote. Uma banana do tamanho do antebraço da pessoa. Um pão do McDonald's cheio de gergelim. Essa pessoa achou uma esfera de Cheetos gigante. Quando quebraram o ovo, saiu um ovo menorzinho de dentro dele. Um Doritos gigante que não é do formato de triângulo. Um Skittles feito de mini Skittles de todos os sabores. Esse morango mutante. Essa pessoa pediu pro fast food colocar o máximo de molho que desse. E o resultado foi esse. Boatos de que se você se inscrever também vai ganhar na loteria das comidas. Pessoas que mudaram a história sem querer. Em 1918, um soldado britânico chamado Henry estava lutando na França. E quando a batalha terminou, os britânicos ganharam. E todo mundo estava pronto pra ir pra casa. Só que nesse momento, o Henry viu um soldado alemão completamente machucado, que estava lutando pra não morrer. O Henry, que poderia muito bem acabar com a vida dele, resolveu ser humano e gentil. E deixou o homem ir embora sem machucar ele. Ele salvou a vida do cara. Desse cara aqui. Pessoas que perderam a loteria das comidas. Esse sorvete de flocos veio com 1 grão de chocolate, cortou a melancia e tinha isso. Esse abacate é 99% caroço e dó. Expectativa, sorvete do Bob Esponja. Realidade, crê em Deus, pai. Comprou um lanche de frango frito e o frango era sabor ar. Esse lanche de hambúrguer com queijo tinha um queijo de 1 milímetro. Muito fofo, pirulito de panda. Tá. Um pão que é metade de ar e boatos de que quem dá like nesse vídeo fica imune a perder essa loteria. Pessoas que perderam a loteria das comidas. Esse sorvete de flocos veio com 1 grão de chocolate, cortou a melancia e tinha isso. Esse abacate é 99% caroço e dó. Expectativa, sorvete do Bob Esponja. Realidade, crê em Deus, pai. Comprou um lanche de frango frito e o frango era sabor ar. Esse lanche de hambúrguer com queijo tinha um queijo de 1 milímetro. Muito fofo, pirulito de panda. Tá. Um pão que é metade de ar e boatos de que quem dá like nesse vídeo fica imune a perder essa loteria. Pessoas
Pessoas que perderam a loteria das comidas. Dizem que isso aqui é uma linguiça. Eu não acredito. Isso é uma esfirra de doce de leite? Ah, não! Um cookie de chocolate com castanhas? Que vontade de comer um lanche de cimento! Eu não comi esse tomate nem fudem. É de cair o bolo da bunda. Eu não sei o que você fez, mas o brócolis não curtiu. Isso era pra ser um pudim. Isso também. Eu desisto. Pessoas que perderam a loteria das comidas. Dizem que isso aqui é uma linguiça. Eu não acredito. Isso é uma esfirra de doce de leite? Ah, não! Um cookie de chocolate com castanhas? Que vontade de comer um lanche de cimento! Eu não comi esse tomate nem fudem. É de cair o bolo da bunda. Eu não sei o que você fez, mas o brócolis não curtiu. Isso era pra ser um pudim. Isso também. Eu desisto. Pessoas que perderam a loteria das comidas. Dizem que isso aqui é uma linguiça. Eu não acredito. Isso é uma esfirra de doce de leite? Ah, não! Um cookie de chocolate com castanhas? Que vontade de comer um lanche de cimento! Eu não comi esse tomate nem fudem. É de cair o bolo da bunda. Eu não sei o que você fez, mas o brócolis não curtiu. Isso era pra ser um pudim. Isso também. Eu desisto. Pessoas que quase foram de vala. Esse homem estava limpando a neve do seu carro, mas ouviu algo e conseguiu desviar só alguns milissegundos antes de um bloco de concreto de 3 metros atingir o seu carro. Já esse homem saiu do carro e correu pela rua sem olhar a faixa de ônibus e quase foi atropelado. Essa ginasta tentou fazer um salto, mas perdeu o equilíbrio e caiu. Mas o seu treinador conseguiu pegar ela a tempo. Essa família de patos estava atravessando a rua quando do nada um carro apareceu, mas incrivelmente nenhum deles foi atingido e todos conseguiram chegar até o outro lado. Por fim, esse homem estava fazendo uma trilha quando encontrou um filhote de lince, mas o que ele não sabia é que a mãe estava por perto. Por isso, ela perseguiu ele por 6 minutos e fez vários ataques agressivos até finalmente desistir e ir embora. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa pessoa fez um vídeo usando uma furadeira pra comer milho. O vídeo viralizou, mas quando as pessoas tentaram imitar, deu muito errado. Essa menina prendeu o cabelo e ficou com o topo da cabeça completamente careca, enquanto esse cara perdeu os dentes da frente. Não façam isso em casa. Essa influencer fez uma maquiagem e queria gravar um vídeo satisfatório tirando ela. Só que o que ela não sabia é que essa tinta manchava e o coração ficou grudado na cara dela mesmo lavando várias vezes. Esse produto viralizou na internet por causa do penteado que fazia. Só que quando essa mulher foi testar, deu muito errado. E o caos aconteceu. Esse menino que seguiu um tutorial em que passava chapinha no cabelo molhado. Só que ele esqueceu que coisas quentes no plástico pegam fogo e causou um incêndio no vaso sanitário. Por que ele gravou ao invés de apagar o fogo? Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa menina tentou imitar um tutorial pra deixar os lábios grandes. E pra isso, precisava chupar esse peixe por alguns segundos. Só que na hora de tirar, ela viu que só o lábio de baixo aumentou. Já ela fez uma máscara de skincare na sua avó. Só que o que ela não sabia é que essa máscara manchava. E mesmo lavando várias vezes, a senhorinha ficou com a cara azul por alguns dias. Essa outra tentou cortar o cabelo usando um pente e uma máquina, que teoricamente deixaria a franja dela retinha e perfeita. Só que deu muito errado. Por fim, ela viu essas ventosas na internet e resolveu imitar. Só que na hora de tirar, deu muito ruim. Pessoas que seguiram tutoriais sem ver eles inteiros. Essa menina tentou imitar um tutorial pra deixar os lábios grandes. E pra isso, precisava chupar esse peixe por alguns segundos. Só que na hora de tirar, ela viu que só o lábio de baixo aumentou. Já ela fez uma máscara de skincare na sua avó. Só que o que ela não sabia é que essa máscara manchava. E mesmo lavando várias vezes, a senhorinha ficou com a cara azul por alguns dias. Essa outra tentou cortar o cabelo usando um pente e uma máquina, que teoricamente deixaria a franja dela retinha e perfeita. Só que deu muito errado. Por fim, ela viu essas ventosas na internet e resolveu imitar. Só que na hora de tirar, deu muito ruim. Pessoas que sobreviveram ao impossível. Harrison O'Keefe era cozinheiro de um navio. E enquanto estava no banheiro, uma onda super forte virou o barco. O banheiro começou a inundar e ele até procurou uma saída, mas não conseguiu. Ele ficou preso na água por mais de 2 dias, respirando por meio de uma bolha de ar. Nessa hora, ele achou que ia morrer. Mas finalmente, depois de 48 horas, mergulhadores entraram no navio e salvaram ele. E dos 12 tripulantes, só ele sobreviveu. Reshma Begum, de 19 anos, estava trabalhando no 3º andar de um prédio, quando do nada ele desabou e ela ficou presa nos escombros. Ela ficou ali por 17 dias e só conseguiu sobreviver porque no caminho pro trabalho tinha comprado 4 pacotes de biscoito. Ela também achou algumas garrafas de água que racionou até ser resgatada. O prédio ficou desse jeito e mais de 1000 pessoas perderam a vida. Pessoas
que tinham só um trabalho e conseguiram falhar. Nesse supermercado tinha a seção volta às aulas, com esses itens. Pra qual escola você vai? Espero muito que isso aqui seja edição. Prenderam terra no caminhão desse jeito, eficiente. Coloca a camisa no manequim, claro, chefe. Os melhores produtos pro seu bebê. Os produtos em questão. Pessoas que tinham só um trabalho e conseguiram falhar. Nesse mercado tinha a seção volta às aulas, com esses itens. Eu não sei se isso faz parte do uniforme. Quem fez esse escorregador odeia criança. Certeza. Melancia sem semente. Pelo menos acertaram metade, que a banana não tem semente. O banco mais refrescante. Quem errou? Quem fez a porta? Quem fez a escada? Ou quem fez a janela? Isso foi de propósito, né? Alguém me diz que foi de propósito. Pessoas que venceram os limites do corpo humano. Thelma Chiaca deu à luz a 9 bebês em um parto só que durou 9 minutos, quebrando todos os recordes possíveis. Ela teve 5 meninos e 4 meninas. Um homem na Austrália tem a melhor visão do mundo. A sua visão é comparada de uma águia, porque ele consegue ver os mínimos detalhes a até 6 metros de distância, enquanto as pessoas só conseguem fazer isso a 1,5 metro no máximo. Em 1991, uma mulher sofreu um acidente de carro e ficou em coma por 27 anos. Só que ela acordou, e o seu filho, que tinha só 4 anos na época, já tinha 32. Um homem chamado Willie Jones teve a febre mais alta do mundo, de 46 graus. Essa temperatura é suficiente para transformar o seu corpo em um ovo mexido, mas ele conseguiu sobreviver. E por fim, Matthew Lowe trabalhava numa fábrica, quando a sua roupa ficou presa numa máquina e ele foi arrastado para dentro de um buraco do tamanho de um iPhone. E incrivelmente ele conseguiu sobreviver com só alguns ossos quebrados. Pessoas tendo um dia muito pior que o seu. Esse cara comprou um iPad online, mas quando tentava ligar, aparecia a bateria fraca. E mesmo depois de carregar, a mesma mensagem aparecia. Até que ele abriu o iPad e encontrou isso aqui. Um pedaço de papel com o logo da Apple e uma luz que acendia quando ele apertava um botão. Essa menina pediu um polvo pra comer no restaurante. Tudo ia bem, até que isso aconteceu com a garçonete. E a menina conseguiu ficar pior ainda. Quanto mais ela tentava limpar, mais a tinta espalhava. E no fim, ela ficou com o rosto completamente manchado. Essa pessoa derrubou o pote inteiro de sal no ovo. Ele caiu de patinete em cima de cimento molhado. A calça desse guarda rasgou no meio do trabalho. E o esguicho, que tem um problema pessoal com esse cara. Pessoas tendo um dia muito pior que o seu. Esse cara comprou um iPad online, mas quando tentava ligar, aparecia a bateria fraca. E mesmo depois de carregar, a mesma mensagem aparecia. Até que ele abriu o iPad e encontrou isso aqui. Um pedaço de papel com o logo da Apple e uma luz que acendia quando ele apertava um botão. Essa menina pediu um polvo pra comer no restaurante. Tudo ia bem, até que isso aconteceu com a garçonete. E a menina conseguiu ficar pior ainda. Quanto mais ela tentava limpar, mais a tinta espalhava. E no fim, ela ficou com o rosto completamente manchado. Essa pessoa derrubou o pote inteiro de sal no ovo. Ele caiu de patinete em cima de cimento molhado. A calça desse guarda rasgou no meio do trabalho. E o esguicho, que tem um problema pessoal com esse cara. Pessoas têm um dia muito pior que o seu. Essa mulher ficou com o dedo preso dentro do botão da descarga depois de cagar. E tava tão apertado que ela teve que ir pro hospital tirar. Ao invés de apertar do jeito normal, ela dobrou o dedo, porque não queria quebrar a unha. Mas acabou desse jeito. E precisou de 4 pessoas pra tirar. Já essa queria fazer um penteado, mas tava sem gel. E resolveu usar uma das colas mais fortes do mundo como substituta, que colou não só o seu cabelo, mas também o seu couro cabeludo. Ela tentou limpar várias vezes, mas não conseguiu. E precisou ir pro hospital pra fazer uma cirurgia e finalmente tirar a cola. Por fim, esse menino tropeçou e perdeu o celular do pior jeito possível. Pessoas têm um dia muito pior que o seu. Essa mulher ficou com o dedo preso dentro do botão da descarga depois de cagar. E tava tão apertado que ela teve que ir pro hospital tirar. Ao invés de apertar do jeito normal, ela dobrou o dedo, porque não queria quebrar a unha. Mas acabou desse jeito. E precisou de 4 pessoas pra tirar. Já essa queria fazer um penteado, mas tava sem gel. E resolveu usar uma das colas mais fortes do mundo como substituta, que colou não só o seu cabelo, mas também o seu couro cabeludo. Ela tentou limpar várias vezes, mas não conseguiu. E precisou ir pro hospital pra fazer uma cirurgia e finalmente tirar a cola. Por fim, esse menino tropeçou e perdeu o celular do pior jeito possível.